Checkup de Carreira. Estamos começando mais um programa, quarta-feira, 8h30 da noite. E o tema do programa de hoje é sobre vendas, vendedor 4.0 e a nova performance. Você é um profissional de vendas ou atua na área comercial ou morre de medo de vendas? É isso que a gente vai falar sobre isso hoje, porque o que acontece? Vendas é a área mãe, né? É aquela área que recebe os profissionais e muitas pessoas começam na área de vendas e depois elas migram para outras áreas da empresa ou continuam na área de vendas mesmo e são um sucesso. São diretores comerciais, gerentes ou optam por ficarem como vendedores e excelentes representantes de vendas. Então a gente trouxe esse tema para o programa de hoje. Nossa convidada, Adriana Santana, empreendedora e gestora de negócios e parceira aqui do Checkup de Carreira. Adriana, boa noite. Boa noite, Marcela. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Boa noite, telespectadores. O pessoal vai gostar bastante. Esse tema é um tema, assim, a vendas, como eu falei, é uma área que agrega as pessoas na empresa, né? Sim. E aí a gente vai falar hoje de resultados, metas, né? E a gente sabe que vendas é assim, ou você ama ou você odeia. Ou você odeia, não tem jeito. Mas o interessante, Marcela, é que tudo na vida é um preparo. É uma especialização, né? O que eu sempre digo, eu acho que não existe nenhum profissional nato. A gente se especializa. E o vendedor, ele também é especializado. Eu não nasci vendedora, né? Eu acredito que ninguém nasceu vendedor. A gente nasce com aquela pontinha, né? Com aquele talento, né? Com aquele talentinho. Só que ainda sem ser lapidado. Exato. Aí você tem que ir lapidando, né? Bacana. Eu vou então contar um pouquinho da história da Adriana, da sua carreira, né? E por que você está aqui, pra gente começar esse bate-papo super animado sobre vendas. E eu espero que você fique aqui com a gente nesses 30 minutos quentes falando sobre vendas. Então vamos lá, Adriana é profissional consagrada na área de vendas e marketing, atuando há mais de 20 anos no mercado de instrumentos eletrônicos e analíticos. Fez MBA em gestão empresarial, formada pela Unixul, cursando outro MBA em gestão de negócios internacionais pela FGV, trabalha há 11 anos como gestora comercial e gestão estratégica de produtos. Também é palestrante, empreendedora, responsável pela EJD Global, que é uma consultoria especializada em marketing e inteligência empresarial. E hoje veio falar sobre vendas, com um contexto bem interessante. A carreira na área comercial e seus desafios, e quais são os impactos da nova indústria 4.0 para o vendedor. Vamos lá? Vamos. Então, acho que pra gente, como a gente vai falar sobre vendas, né? Queria que você comentasse um pouquinho como e por que você iniciou sua carreira na área comercial. Tá. Bom, Marcela, é bem curioso como a gente começou o programa. Eu iniciei definitivamente na área comercial em 2008. Eu tive uma grande oportunidade, né, é claro. Antes disso, eu sempre trabalhei na área técnica, com manutenção de instrumentos, né? Fazia reparos, instalação, treinamentos e eu atuava sempre no pós-venda também, com suporte para a equipe comercial. E essa atividade de pós-venda envolvia demonstração de equipamentos. Então era interessante porque o pessoal fazia a medição da efetividade, né? A resposta dos trabalhos que a gente fazia em campo. Então, a maioria dos trabalhos que eu fazia de demonstração era revertido em venda, né? Mas por que acontecia isso? Porque eu sempre fui muito técnica, né? Eu sempre busquei entender qual que era a necessidade do cliente. Por que ele estava buscando aquela aquisição, né? E para que aquele instrumento iria servir para ele? Né? E aí alguns colegas de trabalho identificaram esse potencial em mim e aí na época houve até uma reestruturação dentro da empresa. Eu era gestora do departamento de aplicação técnica
e aí me convidaram para ser gerente nacional de produtos. Olha que legal. E desde então, é claro que eu recebi essa oportunidade e agarrei com unhas e dentes, né? Não adiantava eu só receber a oportunidade, sendo que eu não tinha experiência, não tinha conhecimento, né? Eu gostava de atender o cliente, de satisfazer o meu cliente interno, que era a equipe de vendas, de trazer o resultado para a empresa, mas acontecia. Eu não tinha um conhecimento profundo. Desde então eu comecei a estudar, a me profissionalizar de fato, a me especializar e começou a fluir, né? E aí eu fui formando equipes, desenvolvendo pessoas, é um trabalho super fantástico, bem gratificante. E algo que eu... Agora, né, nesse mês de janeiro, desde que eu retornei das férias, falei bastante na jornada da empregabilidade e visualizei agora falando sobre a sua vivência aqui, como o profissional não pode parar de estudar. Isso, exato. Então, você tem 20 anos também no mercado, mais uma faculdade, uma graduação, né, que a gente não mencionou aqui, praticamente 2 MBAs. Sim, né? Exato. Não tem como, Marcela. Isso liga exatamente o nosso tema. Como ser um profissional 4.0. Né? Hoje o mercado ele está em constante mudança. E se a gente não acompanhar, a gente morre. Então não é porque eu me formei, eu fiz um MBA em 2012, me formei em 2012 que eu parei, né? Eu já estou para concluir o segundo MBA, né? Em outra área, é claro que eu estou numa especialização de negócios, mas eu sempre tenho novidades. É um professor diferente, é um tema diferente. É algo que te dá um insight para você trazer para a empresa. Exato. São temas, por exemplo, hoje eu tenho colegas de trabalhos em conjunto no MBA que eu faço, de áreas totalmente diferentes do que eu já trabalhei ou dos cursos anteriores. Eu tenho professores formados no exterior, PhD, então são novos conhecimentos. Então eu considero importante e é importante para qualquer carreira. Acho que o profissional não pode ficar parado da mesma forma que a tecnologia, ela nunca vai parar. Exatamente. Né? E é a visão estratégica que o estudo te habilita, né? Exato. Te dá esse suporte. É muito bom. Então, já vamos deixar essa dica, né? Fica a dica. Estudos continuados, né? Exato. Educação continuada. Não tem jeito. É uma das competências exigidas pelo mercado hoje, além do protagonismo. Mas eu acho legal porque o vendedor, ele já tem esse protagonismo na veia, né? E aí você também comentou do pós-venda. Mesmo você sendo de uma área técnica, o pós-venda, ele é muito importante, porque numa área comercial a gente precisa ter um bom atendimento no primeiro contato. Exato. E praticamente para continuar essa fidelização do cliente, o pós-venda é fundamental. É o que vai garantir a segunda venda, Marcela. Isso eu sempre falo para os meus colegas, para os meus colaboradores, é o que traz a segunda venda e o que traz o cliente e o que faz o cliente fazer a sua propaganda é o seu pós-venda. Porque aí ele continua na sua base e ele traz outra pessoa. Traz outras oportunidades para você, exatamente. A publicidade está feita aí. Aí a gente tem que pensar nisso, né? Exato. Bom, e aí falando da carreira de vendedor, seja ele executivo, coordenador, gerente ou diretor de vendas, mas não deixa de ter a figura, né? A figura vendedor. Todos que trabalham com vendas sabem o olho torto que as pessoas fazem quando o vendedor está apresentando o seu produto. Isso talvez seja um empecilho, um bloqueio que impede profissionais de ingressarem na carreira comercial, que foi o que eu comentei no começo do programa. Ou as pessoas amam, ou não é nem odeiam, mas eu acho que tem um medo aqui, né? E aí você vai falar sobre isso. Então, assim, como que você enxerga isso? E ainda é uma dificuldade para o profissional de vendas a reação das pessoas? Por que dessa antipatia?
No meu ponto de vista, Marcela, é simples. O vendedor, ele tem a fama de querer ser o esperto, de querer nos empurrar aquele produto a qualquer custo, né? Você não está interessada e o vendedor quer te empurrar. Tá lá, né? Firme e forte. Firme e forte, tá? Mas por conta disso, para muitos profissionais, é um pouco difícil de fazer uma prospecção e trazer novas oportunidades, porque a gente já sai com esse bloqueio em mente. Nossa, o cliente já está com aquela frase, e lá vem mais um vendedor. Então isso pra gente é ruim, mas isso é o ponto-chave da nossa carreira, né? A gente não pode desistir por esse motivo, né? Sempre vai ter novas oportunidades, pessoas interessadas. Isso eu acho mais importante, Exato, né? Então a gente tem que ser, na verdade, persistente. Antigamente, a gente tinha um modelo de vendas, de processo de vendas, que era o famoso porta a porta, onde onde os profissionais de vendas iam batendo nas portas, em nossas casas ou nos estabelecimentos comerciais e iriam oferecendo o produto. Hoje em dia a gente tem processos de vendas bem mais evoluídos, porém não deixa de incomodar também as pessoas da mesma forma que os processos antigos. Sim. Não é? Hoje, se você recebe um mail em marketing que você não está interessada, isso pode te incomodar, não é? Da mesma forma que bater na sua porta, te abordar, também te incomodava antigamente. Ou por telefone, né? Ou por telefone, exatamente. Muitas ligações. Exato. Então, tudo é um processo. Só que veja, se você deixar de fazer essa abordagem, essa prospecção, você pode deixar de atingir uma pessoa que pode ter um interesse. Então, levar um não, obrigado, não é o momento, faz parte. Isso é normal na nossa carreira. Até porque ele pode não aceitar naquele momento, mas depois ele vai lembrar de você, inclusive pelo seu bom atendimento. Exato. Então, aí é que está o nosso desafio também, Marcela. Nós apresentarmos um produto o qual você não tem interesse, o qual você não está buscando. Quantas vezes você já entrou numa loja de sapatos e saiu com um sapato, um óculos e uma bolsa? Várias vezes. Ou você foi comprar algum outro objeto, qualquer outra coisa. Um presente, né? E saiu com uma outra coisa nada a ver. Então, se o vendedor ele não te apresenta, se ele não faz o papel de se apresentar, de te apresentar um produto diferente, de conversar com você, ele não cria necessidade. necessidade. Ele não vai criar necessidade, ele não vai te despertar, ele não vai criar um desejo. E às vezes não é nem necessidade, mas ele desperta o seu interesse, você conhece algo novo. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então eu sempre digo também, ligando um pouquinho com o nosso tema, que o vendedor ele está inserido em tudo. O processo de vendas ele começa na nossa apresentação. Quando você fala o seu nome, você já está se vendendo por um sorriso, por um aperto de mão. Por um aperto de mão, é igual aquele aperto imagem. De mão assim, ó. Não é? Ou mais forte. Tudo bem, não é? Olhando no olho, então né? Tem, um sorrisão. Exato, então tem tudo isso. Porque já é aquela energia num primeiro impacto. Agora olha só o que é curioso e as pessoas elas não percebem, é um processo de vendas indireta. Você vai ao banco, por exemplo, se você é bem atendido, você retorna ou pode comprar até um novo produto lá. Com certeza. Né? Se você vai até um restaurante e é mal atendido, você retorna? Não. É difícil, não é? Então, o que ficou? Ficou aquela imagem negativa. E aquela sensação dentro de você. Do profissional que te atendeu, que é ruim,
e do próprio estabelecimento. E o que vai acontecer? Você vai divulgar de forma negativa para outras pessoas. Então, indiretamente, é um processo de vendas. Olha a outra, que as pessoas não se ligam, um processo de entrevista. É puro processo de vendas, Marcela. Ali, naquele momento, você está simplesmente falando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas habilidades, competências, seus propósitos, atitudes, né? Conhecimentos, tudo. Isso é um processo de vendas. Então, por que é que as pessoas temem em fazer uma transição de carreira, em agarrar uma oportunidade na área comercial, sendo que é comunicação, é especialização? É você falar do que você sabe, do que você gosta. Mas aí, quando a gente fala de entrevista ou RH, trazendo esse exemplo, por isso que muitas pessoas não passam nos processos seletivos e aí busca, claro, um coaching de carreira ou até um curso de oratória, porque a pessoa precisa aprender a se vender para passar no processo seletivo. Exato. E aí ele que precisa de um treinamento para entender isso. Ou ele entende na marra, né? Ou ele entende pelo bem mesmo. Falar, poxa, é um novo momento da minha vida. Se eu não gostava de vendas, a partir de agora eu tenho que entender e compreender que eu preciso me vender para vender o meu peixe, garantir a minha vida profissional e todas as áreas correlatas da vida. Quando a gente paquera, a gente também vende. Com certeza, né? Mas é verdade, não é? Você tá vendo, então, as vendas pura aqui... comunicação. A gente tá até mostrando, assim, pequenas situações diárias que... Por isso que, desde de muito jovem, por exemplo, quando a gente usou o exemplo de paquera mesmo... Mas, por exemplo, você está num clube, numa festa com um amigo ou com uma amiga. Tem aquele amigo que é mais comunicativo, é mais expansivo. Aí ele não fala com todas as moças do clube ou da festa. Por quê? Porque ele é mais vendedor do que o outro. Né? Comunicação, Marcela. Não Legal. Tem jeito. E pra gente voltar aqui para a indústria 4.0, né? Então, tem se falado muito da indústria 4.0, que é uma tendência para processos inteligentes com mais autonomias. Com essas mudanças, você acredita que isso vai impactar, né, na carreira do profissional de vendas? Depende, Marcela. Depende porque, se você parar e pensar, a mudança, ela só ocorre por uma necessidade de evolução. Certo? Por uma tendência de mercado. Hoje em dia, vou falar de antigamente, Sim. né? Eu vou dar um exemplo mais fácil, né? Do antigo para o atual. Antigamente, a gente não tinha nem telefone residencial, né? Hoje em dia, você recebe uma ligação no seu celular automática, por automação, perguntando se você fez o pagamento da sua conta de celular, né? Então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha call center ligando para fazer os processos de cobrança. Hoje em dia, a gente tem um processo totalmente automatizado. Então, percebe que naturalmente houve, com o passar do tempo, a evolução e novas oportunidades de emprego foram surgindo e as antigas sumiram. Sim. Pode ser que de uma maneira ou outra houve um impacto, seja ela porque as pessoas perderam o emprego ou porque foram remanejadas dentro de empresas para alguma outra área, mas novas oportunidades surgiram para quem se atualizou, para quem estudou informática, automação, internet. Então, oportunidade tem, é a gente que tem que acompanhar a evolução. Nós estamos na 4ª revolução industrial, tá? Isso, então, é uma parte do processo. Então, o que é importante a gente saber que as empresas, elas vão continuar trabalhando com o seu marketing tradicional,
Isso é básico, né? Mas o que vai acontecer? Elas têm que buscar uma forma de linkar o tradicional ao marketing digital. A tendência hoje é digital, as mídias digitais, né? Os celulares, internet, então o contato com o consumidor, exato, né? Tudo isso vai aumentar, né? Então é isso que está fazendo o grande boom da indústria 4.0 e o pessoal não está se atualizando. As pessoas, eu acho que ficam com mais receio, né? E aí pensam na extinção desses postos de emprego e não conseguem ainda enxergar as infinitas possibilidades que a indústria 4.0 pode proporcionar com novos cargos também. E que, na verdade, está sendo só uma troca, né? Porque muitos falam, poxa, os robôs vão substituir o trabalho o trabalho homem, né? Enfim, mas eu acho que não. Alguma parte já aconteceu, vai acontecer. Por exemplo, hoje uma grande fatia das vendas, elas são efetivadas pela internet. Sim. Grande parte, né? Elas são automáticas, são você automáticas, quer dizer. né? Elas, porém, Marcela, são vendas mais simples, né? Que somente com um vídeo, com um catálogo, uma especificação mais detalhada, você consegue fazer o processo de venda acontecer rápido. Você não precisa do vendedor, da presença do vendedor estar lá para explicar, detalhar o produto para o cliente. Agora, oportunidades para outros mercados ainda tem. Não, por então, exemplo, não substitui o não contato substitui humano. o contato. Quando a gente fala de uma venda mais complexa, um projeto onde requer engenharia, um trabalho em conjunto com o cliente, eu preciso de um contato. Eu preciso de uma pessoa de venda. Esse ano eu fui na FEIMEC, né, no Expo Imigrantes. E, claro, tinham vários robôs automatizados, na verdade, robôs fazendo vários processos que substituiriam vários homens trabalhando na indústria, né? Só que, ao mesmo tempo, e para vender aquele robô para você, para explicar a empresa, tava toda a área lá. E aí tava o supervisor do chão de fábrica, a pessoa de vendas, enfim, Precisa, né? Não tem jeito. É só a evolução que você falou dos processos. Exato. Que estamos na 4ª revolução industrial. Então, uma venda mais complexa, um produto com um valor agregado maior, eu preciso de um profissional, eu preciso de uma engenharia, uma consultoria por trás para trabalhar em conjunto com o cliente, para dar o suporte para o cliente. Até para mostrar a necessidade dele e como aquela máquina, por exemplo, aquele robô iria funcionar na fábrica dele. Exato, né? Então, se você não entender, se você não discutir o caso, a necessidade com o cliente, tudo vai ficar complicado. Mas você percebe, então, que de tudo isso que a gente falou até agora, se você for um vendedor que é só um tirador de pedidos, provavelmente você vai ter a tecnologia te substituindo, se você não se atualizar. Mas se você for disciplinado, buscar especialização, estudioso, for orientado para o cliente, dificilmente vai ser substituído. Ao contrário, você vai crescer com a indústria 4.0 e vai evoluir na área de vendas. Perfeito. Na verdade, você vai lapidar o seu atendimento ao cliente. Exato. E pra gente fechar, Adriana, como se tornar um vendedor 4.0 de sucesso? Quais são as dicas? Eu trouxe até um materialzinho que eu acho interessante o pessoal aí anotar. Claro, né? Marcela, o que eu acho que é bacana, hoje em dia o novo consumidor ele está muito conectado. A troca de informação ela é rápida entre a empresa e o próprio consumidor,
né? Se ele não sabe aonde buscar informação, ele vira para o vizinho e pergunta, né? Então, ele tem a informação. Então, hoje em dia, ninguém mais é inocente, é bobo. Então, tá muito fácil. Então, vai aí 7 dicas para você ser um consultor de sucesso. Primeiro, conheça o seu público-alvo. Não adianta você querer sair para vender sem conhecer o seu público, sem conhecer o produto dele, o processo de produção dele, a cadeia de fornecimento dele, os concorrentes dele. Gente, é super importante você ter esse mapeamento também, né? Isso é uma falha também no processo, num trabalho da equipe de vendas. É simples, a gente tem que ter todo o conhecimento do seu nicho de mercado. Bacana. Tá? Outro ponto que a gente chama de in e out. A gente tem que entender todo sobre o processo interno, que é o que a gente chama de in. O nosso processo interno. Quem é o consultor, quem é o executivo de vendas, quem está na frente da empresa, tem que entender sobre o seu produto, tem que entender sobre o seu processo interno, sobre a entrega, todos os processos, tá? E para poder passar essa mensagem para o cliente, é o elo de contato, né? Entre e essa segurança, a empresa, né? E o cliente, tem que passar a segurança, tá? O próximo ponto, que é super importante também, é um processo de sondagem. A gente tem que entender as necessidades do cliente, o que motiva de fato o cliente, o que é que ele está buscando, quais são os motivos que vai fazer ele fazer o investimento, né? Por que ele está buscando aquele investimento? Que problema que ele está tendo? Né? O que ele quer de fato e quais são os pontos em comuns que ele vai fazer, que vai brilhar o olho dele para ele tomar uma decisão de por compra. Exemplo, exatamente. Quais são os benefícios que o seu cliente está buscando? Quais são os valores que o cliente está buscando no produto? Isso é importante os vendedores saber também, né? Tem muito vendedor que sai aí despreparado, não busca entrevistar o cliente adequadamente e aí o processo vai indo pela metade, né? Depois, gente, uma outra etapa é o desenvolvimento do processo de vendas de cada projetinho, tá? A parte mais importante que muitos profissionais também pulam essa etapa, que é o detalhamento das propostas comerciais. Que é a questão de só tirar o pedido e não se preocupar com o restante. Exatamente. O cliente me pediu uma proposta, eu enviei a proposta. Será que o cliente leu mesmo? Será que o que eu ofertei para ele é o que ele me pediu? Então, o que eu tenho que fazer? Cliente, vamos ler juntos? Vamos detalhar a proposta. É isso aqui que você precisa? Então, o meu equipamento ou tal produto funciona desse jeito? O serviço é assim, o contrato está bem elaborado. Isso, né? Então você espera que seja assim, eu estou te ofertando dessa forma e você vai receber dessa forma. É um alinhamento geral. Exato, e concreto. Do processo da venda. Perfeito, Marcela. Esse é um ponto chave também, né? Que as pessoas que fideliza os clientes. Exato, e isso dá bastante segurança também. Outro ponto que é uma falha gigante num processo de vendas é não entender sobre o seu concorrente. Nós hoje temos que entender que o cliente ele vai atrás de pelo menos mais 2 ou 3 produtos ou serviços, né, ou profissionais para fazer uma comparação. E aí é uma comparação de N fatores, exatamente. Né? Então não adianta você achar que você está sozinho, porque você não vai estar sozinho. Então o que você precisa entender? Como é que o seu concorrente se comporta? Como ele se posiciona na mentalidade do seu cliente? Como que ele é visto pelo seu cliente? Como é que funciona o produto dele ou o serviço dele?
entendeu? Quais são as vantagens, o que ele está oferecendo. Isso a gente precisa entender também, é uma falha muito grande, né? Então, quem quer ter sucesso precisa adquirir e entender que o concorrente precisa ser percebido e estudado. E monitorado. Monitorado o tempo todo. Mas tá? precisa mesmo. Agora, Marcela, outro ponto-chave. Não adianta a gente só doutrinar o vendedor, sendo que por trás dele não tem um bom gestor, né? Então, tem que ter uma boa gestão por detrás do vendedor. É importante que o gestor atue em campo com a sua equipe de vendas, que oriente ele para os resultados, que dê o feedback, que capacite cada um deles, que converse, que seja realmente um parceiro, sabe? Não é para ser bonzinho, né? Acho que tem que ser profissional, mas tem que ser parceiro de verdade, não é um concorrente, né? Isso é bem importante. E o por último, que eu deixei por último, a 7ª dica, gente. Não existe como ter sucesso se você não tem paixão pelo que você faz. Então, tenha paixão por vendas, se especialize, acredite no seu produto e só assim que você vai ter sucesso. E a gente fala disso basicamente em todos os programas. A gente está no ar há 3 anos e a gente fala muito de amor à profissão, hoje realmente não ter medo e buscar o que você gosta de fazer, porque aí com certeza você vai ter sucesso, você vai ser bem remunerado e aí todas as coisas favorecem. Os problemas do dia a dia de trabalho, isso todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Não tem como escapar, né? São pessoas, mas eu acho que quando você gosta, você se especializa, você tem paixão pelo que você faz, tudo dá certo, tudo flui bem, né? Muito bom. E a gente está chegando ao fim de mais um programa aqui com a Adriana Santana falando sobre Vendedor 4.0. Quais são as habilidades, até um novo mindset, né, do vendedor 4.0 de sucesso. Então, Adriana, queria agradecer a sua presença aqui no Checkup de Carreira. Eu que agradeço, Marcela. Nós estamos aqui conversando para ela voltar, de repente, numa palestra online sobre vendas, né, para ajudá-los aí, porque a gente sabe que muitos vendedores e gerentes precisam se atualizar. Sim. E com as tendências para vender muito mais. Com certeza. E atender o cliente super bem, que eu acho que são as duas metas das organizações hoje, né? A gente quer vender, ter resultado, mas com processos mais alinhados para fidelizar. Não basta só falar para o cliente que você tem um diferencial, que você é o diferencial. Você tem que mostrar, o cliente tem que perceber que você é o diferencial, né? Exatamente. Então tá bom. Tá bom? Obrigada, Adriana, obrigada Marcela. mais uma vez, Até viu? mais. Gente, muito obrigada. E estamos chegando ao fim do Checkup de Carreira. Quero agradecer sua audiência e sua companhia aqui com a gente. E a gente volta na próxima semana. Até lá!